Nas últimas semanas, o planeta foi novamente sacudido por um evento de proporções catastróficas. O furacão Milton, um dos mais potentes já registrados na história recente, atingiu ventos devastadores de mais de 250 km por hora, varrendo cidades, destruindo infraestruturas e obrigando milhões de pessoas a abandonarem suas casas em busca de segurança. O caos e o desespero deixaram marcas não apenas nas paisagens devastadas, mas também nos corações daqueles que sobreviveram. Mas isso é tudo? Apenas mais um fenômeno da natureza? Ou há algo mais profundo por trás de eventos como este? Será que estamos testemunhando o cumprimento de antigos avisos descritos nas Escrituras? Ao longo da história, desastres naturais têm servido como lembretes poderosos da fragilidade humana e da força incontrolável da criação. No entanto, para os que estudam as profecias bíblicas, eles são mais do que simples manifestações climáticas. São, possivelmente, sinais de algo maior, um alerta sobre o que está por vir, como descrito nas páginas do livro de Apocalipse. No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente nas Escrituras Sagradas para entender como os desastres naturais, como o furacão Milton, podem estar relacionados aos sinais dos tempos finais. Qual é o papel desses eventos no plano divino para a humanidade? E o que eles nos dizem sobre o momento em que vivemos? Fique conosco até o final, pois vamos conectar esses fenômenos à poderosa mensagem das Escrituras, refletindo sobre o que eles significam para nossa fé, nossa vida e nosso futuro. Olá, querido aprendiz! É uma honra ter você aqui conosco no canal O Livro do Aprendiz, onde juntos buscamos explorar os mistérios e as mensagens profundas da Bíblia. O tema de hoje é tão urgente quanto fascinante: o furacão Milton, um evento devastador que abalou milhões de vidas, e sua possível conexão com as profecias bíblicas. Mais do que apenas um desastre natural, muitos se perguntam: será que eventos como este são indícios de que estamos vivendo os últimos dias descritos nas Escrituras? Jesus nos alertou sobre sinais que precederiam o fim dos tempos: guerras, fomes, pestes e, entre eles, desastres naturais de proporções assustadoras. Mas como interpretar esses sinais? O que a Bíblia nos ensina sobre como devemos reagir diante de tragédias como essa? Pegue sua Bíblia, abra seu coração e embarque comigo nessa jornada de aprendizado e revelação. Vamos juntos analisar as Escrituras, refletir sobre os acontecimentos atuais e buscar entender o que Deus está nos dizendo por meio deles. Prepare-se para uma conversa profunda que pode transformar a maneira como você enxerga o mundo e sua fé. O furacão Milton, com sua força destruidora e alcance sem precedentes, é mais do que um fenômeno isolado. Ele se junta a uma longa lista de desastres naturais que tem marcado os últimos anos: incêndios florestais devastadores, enchentes recordes e terremotos em regiões antes estáveis. Esses eventos não apenas causam sofrimento humano, mas também nos forçam a encarar uma realidade inquietante: nossa completa vulnerabilidade diante das forças da natureza. A Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 7, nos alerta claramente: e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Essas palavras, proferidas por Jesus há mais de 2000 anos, parecem soar como um eco no presente. O aumento da frequência e intensidade desses desastres é visto por muitos como mais do que uma coincidência, é um lembrete do que foi profetizado nas Escrituras. Quando olhamos para furacões como Milton, que causam destruição massiva, nos deparamos com perguntas profundas. Seria isso apenas o resultado de mudanças climáticas e fenômenos naturais? Ou há um propósito maior, uma mensagem divina oculta nesses eventos? Furacões, enchentes, incêndios e outros desastres não apenas afetam a infraestrutura ou as economias locais, eles nos atingem espiritualmente. Eles nos fazem refletir sobre a fragilidade da existência humana, a incerteza do futuro e a urgência de buscarmos respostas e significado.
Não podemos ignorar o fato de que o mundo está mudando, e rapidamente. Assim como Jesus previu que o princípio das dores viria acompanhado de sinais na terra e no céu, hoje testemunhamos esses sinais. E isso nos leva à pergunta central: como devemos interpretar tudo isso? E, mais importante, como devemos reagir? O livro do Apocalipse é uma das partes mais misteriosas e fascinantes da Bíblia, repleto de símbolos e mensagens que apontam para o futuro da humanidade. No capítulo 8, encontramos a visão impactante das 7 trombetas, que anunciam eventos catastróficos sobre o mundo como parte do juízo de Deus. A primeira trombeta é descrita assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados sobre a terra. E foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Essa visão de destruição imediata sobre a terra é um aviso solene de como os tempos finais seriam marcados por eventos de proporções globais, atingindo diretamente a criação. Embora furacões como Milton não sejam mencionados diretamente nas Escrituras, os impactos que eles causam, devastação de cidades, angústia de nações e caos nos mares, ecoam o tipo de destruição profetizada nas trombetas. Eles nos lembram da vulnerabilidade da humanidade e do poder incontrolável da natureza. A segunda trombeta traz ainda mais destruição. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Os estudiosos muitas vezes interpretam essa passagem como um símbolo de desastres naturais relacionados às águas, como tsunamis ou outras catástrofes marítimas. É impossível não associar isso ao impacto de furacões, que causam inundações e destroem a vida marinha e costeira. Mas o que essas profecias nos ensinam? Mais do que descrever eventos naturais, elas apontam para o julgamento divino, um chamado para a humanidade despertar espiritualmente. Esses acontecimentos servem como lembretes visíveis do que está por vir e do poder soberano de Deus. Os desastres naturais que testemunhamos hoje, como o furacão Milton, podem ser interpretados como um prelúdio das profecias mais intensas descritas no Apocalipse. Eles são sinais, advertências de que tempos difíceis estão por vir e de que precisamos estar preparados, espiritual e emocionalmente. Será que esses eventos são apenas avisos? Ou já estamos vivendo os tempos descritos como o princípio das dores? Vamos continuar explorando para entender o que as Escrituras revelam. Quando desastres como o furacão Milton acontecem, somos confrontados com a realidade de nossa fragilidade. Ventos que destroem lares, águas que inundam cidades, e vidas que são abruptamente interrompidas. Tudo isso nos lembra do contemporânea é nossa existência. Jesus, em Lucas 13:03, fez um alerta poderoso: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Essas palavras, ditas em resposta a tragédias locais de sua época, ainda ecoam com força nos dias de hoje. Elas não são uma ameaça, mas um convite. Um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, refletirmos sobre nossas escolhas e buscarmos uma reconexão com Deus. A Bíblia compara nossa vida a um vapor. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago 4:14. Essa imagem, tão simples quanto poderosa, nos faz perceber que, apesar de nossos planos e esforços, somos pequenos diante da eternidade. Esses momentos de crise nos dão a oportunidade de avaliar o que realmente importa: nosso relacionamento com Deus e nosso propósito aqui na Terra. Mas por que esperar por uma tragédia para refletir sobre isso? Esses desastres não são apenas calamidades, eles podem ser vistos como um chamado à transformação. A dor e a destruição ao nosso redor nos lembram da urgência de nos voltarmos para Deus. Eles expõem nossa dependência dele, mostrando que, mesmo com toda a nossa tecnologia e avanços, não podemos controlar ou evitar essas forças da natureza.
Momentos como esses também revelam o melhor da humanidade: gestos de compaixão, solidariedade e amor. Essas ações refletem o caráter de Cristo em nós e mostram que, mesmo nas trevas, a luz de Deus pode brilhar através de nossas atitudes. Cada desastre, cada momento de crise, nos oferece duas opções: permanecer na indiferença ou permitir que Deus transforme nosso coração. O arrependimento não é apenas sobre reconhecer nossos erros, mas também sobre nos entregarmos completamente à vontade de Deus, permitindo que Ele nos guie e nos renove. A pergunta que fica é: como você responderá a esse chamado? O tempo é agora. Vamos nos voltar para Deus e buscar nele a força e a transformação que precisamos para enfrentar as tempestades da vida. Mesmo nas horas mais sombrias, quando as tempestades parecem engolir tudo à nossa volta, a palavra de Deus nos oferece uma promessa inabalável de esperança. Em Apocalipse 21h04, encontramos um versículo que nos consola profundamente. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Essas palavras não são apenas uma promessa, mas um lembrete de que, por mais difícil que seja o presente, o futuro que Deus nos reserva é infinitamente mais glorioso. Este versículo nos diz que as aflições que enfrentamos hoje são temporárias, e que um dia todas as lágrimas serão enxugadas e o sofrimento cessará para sempre. A vida pode ser marcada por momentos de dor, assim como os ventos fortes de um furacão. Mas, assim como um furacão não dura para sempre, nossas tribulações também passarão. A palavra de Deus nos assegura que, apesar de tudo que enfrentamos, Ele está no controle absoluto de todas as coisas. A tempestade pode ser imensa, mas a paz que Ele promete, que transcende todo entendimento, é mais forte e duradoura. A esperança que encontramos em Cristo não se limita a um consolo momentâneo, mas nos aponta para algo eterno: novos céus e uma nova terra, onde a dor, a morte e a tristeza não existirão. Esta promessa nos convida a viver com uma visão além do imediato, olhando para o futuro que Deus preparou para nós. Assim, em meio à luta, encontramos força, porque sabemos que há algo muito maior nos aguardando: a plenitude da vida em Cristo, onde todas as nossas angústias serão transformadas em alegria eterna. Portanto, mesmo nas tempestades da vida, podemos nos apoiar nessa esperança segura, sabendo que não estamos sozinhos e que o nosso destino é uma eternidade sem dor e sofrimento. A promessa de Deus é nossa âncora, nossa luz no fim do túnel, e ela nos assegura que um novo dia, cheio de paz e restauração, está à nossa espera. Os desastres naturais nos ensinam muitas lições valiosas, e uma das mais claras é que o tempo está passando rapidamente. A vida é efêmera, e precisamos estar preparados para os desafios que o futuro nos reserva. Jesus nos alertou sobre a importância da vigilância em Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esse versículo nos chama a refletir sobre como estamos vivendo hoje e se estamos realmente preparados para os tempos que estão por vir. A palavra de Deus nos convida a estar vigilantes, a nos arrepender de nossos erros, a orar constantemente e a viver com o coração voltado para Ele. Não sabemos quando o Senhor voltará, mas Ele nos dá os sinais para que possamos estar prontos. Eu te faço uma pergunta: você está preparado para enfrentar os tempos que virão? Estamos vivendo de maneira que glorifique a Deus em todos os aspectos de nossas vidas? Que essa reflexão nos leve a um compromisso renovado com o arrependimento, a oração e a vigilância espiritual. Gostou dessa reflexão? Então, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre os sinais dos tempos e como está se preparando para o futuro. Participe da conversa e compartilhe este vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal O Livro do Aprendiz para mais mensagens que ajudam a fortalecer a nossa fé e o nosso caminhar com Cristo.
Estamos juntos nessa jornada de aprendizado e vigilância. Não deixe de comentar e compartilhar.